a Jesus pela oportunidade. Agradecendo a Jesus pela oportunidade, ao Cantinho de Jesus, que nos dá essa alegria de viver, de estar aqui, de poder nos reunir, né? E que hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, que é a questão de nos influenciarmos uns aos outros e saber se os espíritos nos influenciam. Nós vamos começar, então, pela pergunta 459 do Livro dos Espíritos, perguntando: influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Então, vejamos, né? É até curioso, será que os espíritos conseguem nos influenciar nossos pensamentos e atos? Segundo a doutrina espírita, sim. Na questão 459, Kardec faz a seguinte pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a gente fica perguntando assim, né? Será que pode tanta gente influenciar a gente assim, né? Será que esse plano espiritual é tão grande? Achei essa pergunta tão curiosa e muitas vezes, à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai dando uma outra conotação para essa resposta. Vejamos o que a espiritualidade nos responde. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Essa pergunta, por muitas vezes, pode ter dado uma interpretação em cada um de nós de que, de repente, a gente funciona como uma marionete, como se eles é que nos governassem e que a gente muito pouco fizesse. Mas vamos tentar tirar... É sempre bom a gente estudar e repassar um conhecimento, tentando buscar algo ainda maior. Porque se eles falaram assim, muito mais do que a gente imagina, como que a gente imagina? Se a gente imagina que a gente é feito marionete na mão dos espíritos, então não é isso, é muito mais do que isso. Imagina de tal ponto que de ordinário, que de lei, que de prática, que de costume, são eles que vos dirigem. Então, notamos. Nas questões anteriores, a gente já havia falado que a gente vive como uma nuvem de testemunha, que é o que Paulo apóstolo fala lá na carta aos Hebreus, que a gente vive como uma nuvem de testemunha. Quando a gente está testemunhando alguma coisa, está olhando para alguma coisa, o que ocorre? Os nossos pensamentos começam a ficar em erupção. Ninguém vê alguma coisa sem interpretar, sem pensar, sem analisar, e assim, nós espíritas sabemos que o nosso pensamento tem forma, tem cheiro, tem cor, que é matéria de uma certa forma. Quando a gente pensa que os nossos pensamentos é matéria e que para pensar não precisa de corpo físico, porque o corpo biológico é uma estrutura orgânica e que o pensamento ele está além, ele é do espírito. E que o pensamento ele vai ter um fio condutor pelo perispírito. Portanto, mesmo eu sem corpo, eu tenho pensamento e o meu pensamento tem fio condutor, porque o fio do condutor é o perispírito. Aí vocês vão falar assim, da onde você viu isso, Tatiana? Que o fio condutor do pensamento é o perispírito. Eu não vi nada porque eu sei muito pouco. Mas quem fala isso é lá o Livro dos Médiuns, no capítulo 1, e onde ele fala assim, esqueci de anotar o item aqui, gente, vocês me desculpem, depois eu pego lá para vocês. Eles falam o seguinte, que o envoltório do espírito é o perispírito, que no encarnado é a alma, né, que a gente vai envenelar, e que esse perispírito é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Todos os espíritos que nos assistem, que veem as nossas coisas, que estão olhando o que está acontecendo conosco, sejam eles da mesma faixa vibratória que a nossa, abaixo ou acima, os de baixo não conseguem ver muita gente não, né? Só quando está em sintonia conosco. Mas os de cima e os da mesma faixa vibratória que conosco conseguem, então, fazer essa transmissão de pensamento,
essa condução do próprio pensamento e transmitir o nosso pensamento para o outro através do nosso perispírito. Então, se a gente está em um grupo de pessoas encarnadas ou desencarnadas, isso não interfere tanto, porque tanto encarnado quanto desencarnado tem perispírito. Se tem perispírito, se são inteligências em desenvolvimento, inteligência pensa. Essa inteligência que pensa tem o fio condutor através do perispírito, onde faz a transmissão do pensamento. Então, eu sou influenciada por esses pensamentos que o tempo todo convivem comigo e que vão fazer eu tomar atitudes ou não. O que é isso muito mais do que vos imaginais que vos governam? Existe uma pesquisa, e aí vai da minha área de administração, da qual eu estudo, né? Todos vocês já sabem, e que fala sobre essa questão de influenciar das pessoas no comportamento delas. Então, tem um livro muito bacana que fala o poder da persuasão, quando você começa a persuadir a pessoa, e isso não significa que é para um lado negativo, mas um psicólogo e administrador americano foi pesquisar e ver como que as pessoas tomam atitudes por influência e tomam decisão por influência. Então, isso já é cientificamente comprovado. Como que ocorre? Pesquisas foram feitas nos Estados Unidos e em vários locais da Europa, que quando acontece algum acidente, acontece alguma motivação, um ato assim ruim que acontece, se você estiver sozinho com duas pessoas assim, o seu ímpeto, primeira coisa é de você ir lá e socorrer. Te dá aquela impulsão que você vai lá e socorre a pessoa. Quando você está no meio de multidão, raramente alguém socorre. É por isso que às vezes a gente vê aquela cena, circulou aí, as pessoas em uma multidão, às vezes eu acho até que estava numa manifestação, e uma pessoa caída no chão, e as pessoas estavam até falando, digamos assim, para melhorar o Brasil, alguma coisa assim, não estavam olhando caído no chão, como se aquilo fosse um ato vergonhoso. Não, isso é um ato porque na nossa psique, a gente espera que o outro faça, então você não influencia. Olha o nível de influência, olha como é que muito mais do que a gente imagina, porque é eles que nos governam. Então, tá aquele pensamento todo, você fala, tem um tanto de gente aqui, fulano vai. Não precisa ir longe, não. Você tem uma família numerosa, um ente querido fica doente, todo mundo espera que alguém faça. Você tem 2 irmãos só, você já está lá, porque você vai, e aí, não vai ter ninguém. Então, eu gosto de pegar essas coisas mais sutis, porque quando a gente fala disso, diga, meu bem. Ô, Tatiana, mas será que não é um pouco de falta de sensibilidade, não? Independente de número de pessoas, aconteceu, tem que ir. Eu fico assim, muito, sinceramente, um pouco irritada, que às vezes a gente vive situação entre os parentes, entre os vizinhos, que qualquer um pode fazer. Por exemplo, dia de lixo é um dia que me irrita profundamente. Depois de uma pandemia dessa, as pessoas não têm consciência, suja tudo, coloca saco aberto, a fralda da criança está de qualquer jeito. Um dia eu encontrei as coisas do banheiro de um jeito assim horroroso, não me custa nada arrumar, mas assim, o que custa pensar no bem coletivo? Mas não pensa. E todo dia de lixo, 3 vezes na semana, você tem que encontrar lixeiro daquele jeito de pessoas que você imagina civilizada. Então, pior do que o catador de rua. Então, isso me chateia. Eu acho que é uma falta de consciência, uma falta de pensar no outro, achar que é normal o mau cheiro, não pode ser, correto? Tânia, não, essa questão de o outro fazer o que é certo ou errado, realmente é algo que compete ao outro. A nós e a mim, compete a eu fazer o que me convém, o que me conduz. É por isso que no meio da multidão, eu preciso muito bem me retomar a minha essência e aqueles que ficam comigo, me caminhando para o bem. Porque senão eu entro em influência da multidão e faço a mesma coisa que todo mundo. Então, o importante da gente entender que a gente é influenciado e que eles nos influenciam, tanto encarnado quanto desencarnado, é para que cada vez mais eu conheça a minha essência e tome a minha conduta. Eu não vou esperar que o outro faça, eu vou fazer. Porque se eu ficar relaxado para essas influências que me têm o tempo todo, eu vou na onda da multidão. Então, assim, eu entendo a sua indignação, mas se
você me permitir, né, e mesmo sem permitir, eu já vou te falar, não fica chateada com isso não, porque se Jesus ficasse chateado com tanta coisa errada que a gente fez enquanto ele estava aqui, ele nem ia querer ensinar para a gente o que é certo fazer. E até hoje ele ainda anda no meio de nós, nos conduzindo moralmente. Então, assim, eu peço para você persistir na conduta do bem. E aquele conselho que Chico nos deu, aos outros o direito de ser como são, a mim o dever de ser cada dia melhor. Porque senão a gente vai estressar muito, tá? Mas eu te entendo a sua indignação, é real, mas o importante é o quanto você já faz de bem. Não porque é melhor do que eles, mas é porque não se deixa influenciar por umas ações que você já sabe que não convém mais. Porque muita gente faz essas ações que não convém por influência. Influência da maioria, influência da multidão, por se deixar levar. E é isso é que traz aqui, sabe? A gente pode se deixar levar quando a gente está no meio de mentes, de espíritos encarnados ou desencarnados, com condutas morais elevadas, que vão acabar nos conduzindo a fazendo bem. Marília chegou aqui hoje toda feliz, porque esteve no cantinho de Jesus presencialmente, viu aquele pessoal todo elaborando 180 cestas básicas, viu as pessoas que iam lá buscar cestas básicas, né? Então, aquela influência, imagina ela chegar naquele meio, daqueles encarnados todos que estavam ali, naquela alegria para poder receber, naquela coisa assim, como ela não foi influenciada. E ali tinha muitos espíritos ali dentro do cantinho, elevados e espíritos que estão em recuperação como nós. E aí a gente vem e recebe aquela carga de influência nos pensamentos, e aí fica numa alegria, chega governada. Então, de ordinário, é eles que nos governam. Agora, isso vai tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. Como que eu vou definir se eles estão me governando para uma coisa boa ou para uma coisa ruim? Com o meu estado de espírito. Estou me sentindo infeliz, estou me sentindo triste, estou indignada, estou achando um absurdo, estou pronta para brigar com um para deixar de fazer ou não fazer mais aquilo, ou eu estou feliz. Olha, sinto muito, está tudo muito difícil de um lado, está difícil do outro, mas hoje eu estou alegre, eu estou bem, porque eu vi o bem acontecer, eu vi pessoas levar alimento para casa físico e alimento espiritual, porque naquelas cestas estão todas fluídas com energias e pensamentos amorosos, caridosos, vai levantar e atender muitas pessoas. Então, aí é que a gente tem que pensar, porque muitas vezes nessa questão do Livro dos Espíritos, que o Kardec nos orienta, né, na 559, a respeito de ordinário são os espíritos que nos influenciam, né? Como é que pode uma coisa dessa? Às vezes a gente sempre leva para um lado de uma obsessão, os espíritos só vão te influenciar se você não tiver dono de si, se você não estiver bem, porque senão você vai vir numa obsessão e aí eles é que vão governar a sua vida. Não, gente. Mas também funciona para o lado positivo, pois a gente não encarna com um mentor. O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo fala também com a gente lá na questão das preces, dos espíritos protetores, dos simpatizantes, dos espíritos afins. Todos esses têm o poder de nos influenciar também. Agora, nós só vamos agir se a gente quiser sobre essas influências, tanto positiva quanto negativa. Eles vão nos influenciar. O que eu vou fazer é de responsabilidade minha. O que cada um de nós fizermos com as influências que recebemos, somos nós. É de responsabilidade nossa. Eu vou me atrever a contar um caso, porque nós estamos aqui reunidos para estudo, e o tanto que um espírito encarnado influencia o outro, e que espíritos desencarnados também nos influenciam. Eu fui fazer uma visita fraterna com uma equipe do Cantinho, que gentilmente me convidaram, e eu fui. Nessa visita a gente aprende muito.
muito mesmo. As pessoas aqui no cantinho, eles têm um comprometimento com a doutrina muito forte e muitos anos de fidelidade, o que dão a eles condições de nos influenciar positivamente. Nessa visita, a pessoa estava com problema de mediunidade, é uma médium ostensiva, e estava ali com alguma influência espiritual, até de certa forma uma influência forte, que em nenhum momento ela contou para a gente, o governou naquela ação. E a ação foi o seguinte: elas não eram para ir para uma visita, para uma reunião, para uma viagenzinha próxima, para um lugar, para um sítio, e elas foram. A reunião pública, Tânia, não voltou, é porque hoje foi a tarefa de assistência lá no cantinho, e aí as cestas continuam a dar, e a Marília foi lá para dar a cesta, tá? A Tânia perguntou para a gente se as reuniões públicas voltaram presencial, e eu estou respondendo aqui, fazendo um adendo. Mas voltando para o caso que eu estava contando, sobre essa influência dos espíritos em nossa vida. Então, a pessoa que estava recebendo a visita fraterna contou para a gente que ela não estava muito bem querendo ir nesse lugar e que já tinham falado para ela não ir. Mas que ela ia, que ela queria ir e tudo. Ela tentou falar que ela não ia, mas ela foi. Só que chegou lá, houve uma briga. E uma pessoa parece que estava com uma faca ou com um punhal. E ela teve naquela sensação assim, de que ela tinha que ir lá para resolver o problema desse homem que estava com um punhal sozinho, assim, no morro, fora da casa. E ela foi. E pegou essa faca, ou esse punhal, não sei, tomou da mão dele. Não aconteceu nada. Eu, na minha ignorância, na minha simplicidade, falei, nossa, que é mediunidade, né? Aí a gente fala assim, nossa, provavelmente foi seu espírito mesmo, protetor, que foi lá, porque aí se acalmou com a paz e tudo, né? Mas graças a Deus que a experiência dos companheiros do cantinho não nos permite cair assim, né? E aí a pessoa falou assim comigo, desculpa, mas não é isso não. Nossa fé é uma fé raciocinada. Você já imaginou a quantidade de espíritos e a força que eles fizeram para que nenhum mal ocorresse ali na hora que você pegou a faca? Se alguma influência chegar e falar para você ir lá, no meio de uma briga onde tem faca, você não vai, você ora. Porque você não tem condições de uma mulher tranquila ir lá e tomar a faca. E se eles já estavam avisando para você não ir, o ideal era que você não fosse. Então, nota que ela teve influência tanto positiva para evitar ir em um lugar onde desagradável, quanto ela teve uma influência para ela ir lá e se arriscar, mostrando para ela que a ação dela ir ou não ir, a decisão foi dela, influência ela recebeu, mas a ação foi dela. A ação de ir lá e segurar a faca ou não é dela e da pessoa. A influência pode ser de um e de outro. E aí a gente tem que pensar, eles vão me governar até da forma que eu também deixar. Olha, eu quero que eles me governem. Não, olha, isso eu não vou fazer, não. E a gente só vai podendo falar sim ou não para as influências à medida que a gente vai se desenvolvendo moralmente, que a gente vai estudando, que a gente vai raciocinando. Na hora que a companheira do cantinho falou isso para mim, né? A parceira, eu falei, gente, faz todo sentido, a fé raciocinada está certa. E eu lá deslumbrada ainda, né, com mediunidade, porque muitas vezes a gente ainda fica com essa influência que os espíritos têm na nossa vida. Mas esse governar pode ser bom ou ruim se eu assim souber escolher. Se eu souber como é que é isso que está raciocinando na minha vida. Principalmente, com essa ação, eu promovo a paz ou eu promovo a irritação? Eu promovo a harmonia ou eu promovo a discórdia? Porque eu posso estar sendo influenciada tanto para um lado quanto para o outro. Mas essa influência, se eu for por essa influência, eu posso promover um certo desabor. Eu quero esse desabor, porque muitas vezes a gente quer. Muitas vezes a gente quer colocar o dedo na ferida, a gente quer falar a verdade para o outro, a gente quer. Aí forma. Já tem a minha vontade, já tem a influência, eu cedo. Mas e o resultado? E a colheita? É de responsabilidade de quem? É de quem fez. Isso é fantástico, gente. É por isso que é pelo perispírito, esse fio condutor do pensamento, que os espíritos vão influenciar-nos uns aos outros. Desencarnados eles conseguem, e os encarnados também.
Marília chegou nessa reunião em uma alegria, em um sorriso, pulando, dançando, contagiante, porque consegue nos influenciar de forma positiva. Consegue falar para a gente, olha, é fé raciocinada, olha o perigo que pode correr, e aí a gente vai nos influenciando uns aos outros, tanto para o bem quanto para o mal, porque nós não somos espírito perfeito, né, gente? Mas nós precisamos ir nos evangelizando e nos moralizando de acordo com Cristo, para que possamos influenciar positivamente as mentes que nos rodeiam dos dois lados da vida. Porque tem muita gente com a gente, sim, né? Então, isso é importante a gente entender como que eles nos influenciam. Lá no livro Obras Póstumas, na primeira parte, sobre as manifestações dos espíritos, no item 14, Kardec ele fala assim: atuando sobre a matéria, podem os espíritos manifestar-se de muitas maneiras diferentes. Como é que eles, por efeitos físicos, aos quais os ruídos e as movimentações de objeto, e pela transmissão do pensamento. Vai falar também pela visão, pela audição, pela palavra, pelo tato, pela escrita, pelo desenho, pela música, etc. Numa palavra, por todos os meios que sirvam a pô-los em comunicação com os homens. E a comunicação com os pensamentos é uma influência dos espíritos desencarnados em nossas vidas. Mas uma palavra, uma comunicação, uma visão entre os encarnados também. E é muito bom a gente saber que os espíritos nos influenciam em nossas vidas, porque andamos com uma nuvem de testemunha. E aí eu faço um convite: com quem que a gente quer andar? Com quem que a gente quer deixar ser influenciados, né? Eu sei que está todo mundo morrendo de saudade para adentrar naquela casa espírita, no cantinho de Jesus, para sentar naquele salão e ouvir uma reunião de lá. Como diz a Marília, né? Para chegar no sábado, o irmão Moacir, gente, era sábado nesse horário, numa sala lá no fundo do cantinho, logo depois da tarefa da assistência. Fazia a tarefa da assistência, aí nós, os tarefeiros, sentava para tomar um chá, que eles sempre levavam alguma coisa para tomar chá. João Martins faz um chá fantástico, que vale a pena tomar, né? Nosso amigo Eustáquio sempre estava presente por lá também. E aí, depois do lanche, ia todo mundo para a sala do irmão Moacir. Quanta influenciação do meio, quanta influenciação do ambiente, quanta influenciação daquele bate-papo, daquele café, daquele sorriso, daquela troca de olhar, de gente se recuperando em busca de fazer o bem. Então, há muitas influências em nossas vidas e são essas influências que nos governam. E não um espírito, um grupo de espírito que está ali como se a gente fosse uma marionete. Mas as posturas, os interesses e os bens que geralmente simpatizam e se afinizam conosco é que vão fazer com que a gente vai dar mais frutos bons ou mais frutos ruins, de acordo com a nossa decisão e os nossos interesses. Tá? Então, não é assim que vão de ordinário eles que influenciam como se a gente não fizesse nada. O que a gente faz conta muito. No livro dos médiuns, no capítulo 4, no item 76, ele vai falar sobre essa influência do pensamento, porque os espíritos desencarnados, eles têm muito mais acesso conosco através dos pensamentos. Então, eu vou dar um exemplo interessante da influência que a Tânia comentou aqui, dela chegar e ver que as pessoas não estão dando cuidado com o lixo, estão deixando o lixo para lá e fazendo aquela coisa. Então, por exemplo, os espíritos sabem, porque veem a Tânia, que isso é algo que pode irritá-la, que deixa ela geralmente muito nervosa. Então, imagina que eles estão vendo e estão querendo colher a irritação da Tânia, porque quando a Tânia fica irritada, ficam ali alimentando aquele desejo de irritação que eles têm também, ou então eles se divertem com a irritação de quem está irritado, porque eles também se divertem com a gente, né? Nessa circunstância, com o estado de humor que a gente tem. Além deles se alimentarem das nossas emoções, muitos deles também tiram sarro da gente.
E aí, o que eles fazem? Então, vão tentar orientar, influenciar nos pensamentos para ir lá, para ela ver. Ela vai ficar indignada, vai ficar irritada, ela vai ficar... Né? Mas, olha, é lamentável. Mas eu não vou ficar irritada com isso, não. Eu vou fazer o que eu posso e Deus toma conta, faço uma prece. Não alimentei, não fiquei. Porque não é certo e errado que vai salvar as nossas emoções. Mas o que nos salva é o equilíbrio emocional diante da ação do outro. Porque se a gente não conserva esse equilíbrio emocional e nos libertando do certo e do errado, a gente consegue auxiliar de verdade. Você consegue ver o erro, mas não consegue ficar com raiva de quem errou. Olha que maravilha! Isso é equilíbrio emocional. Eu entendo o ato lamentável, aquilo que os católicos dizem de Jesus, né? Que Jesus odiava o pecado, mas amava o pecador. Então é a gente entender que aquilo não convém, mas aquele irmão, tanto faz, encarnado ou desencarnado, que ainda pensa e se alimenta de algo que não convém, a gente está disposto a orar por ele, se vir pedir ajuda para mudar, a gente está disposto a auxiliar, né? E aí a gente vai influenciando, ao invés de receber a influência, a gente vai oferecendo uma influência de libertação, de amor, de compreensão, de benevolência, né? De indulgência. Sei que foi erro, foi mal, mas olha, não vou pegar esse mal para mim, não, né? Parece muito assim, a título de querer ser perfeito, mas não é não, é a título de querer ser melhor do que a gente. Se hoje eu me irrito com isso, o Senhor me ajuda, eu não quero me irritar com isso, não é pelo outro, é por mim, né? Não estou sendo melhor do que o outro, eu quero ser melhor do que eu. Eu quero equilibrar minhas emoções para se dar bem comigo quando eu estiver sozinha, quando eu estiver enfrentando umas situações dessas, né? E é possível, claro, é sempre possível. Então, Kardec vai dizer lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 6, no item 76, que o pensamento, que não é senão o espírito encarnado, está unido ao corpo pelo perispírito. E não pode atuar sobre o corpo sem o perispírito, como não pode sobre a vara sem o corpo. Atua sobre o perispírito por ser esta a substância com que tem mais afinidade. Então, o pensamento ele tem mais afinidade com o perispírito. O perispírito atua sobre os músculos. Os músculos tomam a vara e a vara bate no ponto visado. Quando o espírito não está encarnado, faz-lhe mister um auxiliar estranho, e este auxiliar é o fluido mediante o qual torna ele o objeto sob o que quer atuar, apto a lhe obedecer à impulsão da vontade. E muitas vezes ele faz isso apenas atuando na mente de um médium que possa fazer por ele o que ele, sem esse fluido, para atuar direto na vara, sem essa técnica, porque o espírito também tem que ter técnica para poder fazer efeitos físicos. Um exemplo disso bem interessante, que é de uma forma bem ilusória, mas naquele filme O Ghost, quando o espírito já estava desencarnado, viu um outro espírito mexer com uma latinha. E ele falou, então agora você vai me ajudar a chutar a latinha. E ele foi ensinando que era pela força do pensamento, mas atuando em um outro fluido que no filme não mostra, mas aqui Kardec explica para gente. E isso é importante a gente saber que a gente consegue, um espírito consegue atuar no pensamento do outro pelo fio condutor do perispírito. Na questão 460, a pergunta do Livro dos Espíritos é assim: de par com os pensamentos que não são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Então, além dos pensamentos que nos são próprios, dos meus pensamentos, quais outros pensamentos vêm à minha sugestão? E aí, a espiritualidade nos responde: vossa alma é um espírito que pensa. Gente, isso é fantástico. Sabe por quê? Se nós estamos recebendo influências de vários outros espíritos que pensam e estão chegando pensamentos para nós precisamos aprender a pensar, porque nós somos um espírito que pensa. Essa frase é tudo de bom, porque eu preciso exercitar o pensamento e não sair feito
o boi tocando a boiada, né? Ali com todo mundo. Peraí, eu também sou um espírito, eu também penso, eu preciso discernir. É o tal do ensinamento feito na visita que eu comentei aqui, que a companheira de visita falou assim, olha, mas é fé raciocinada, você vai escolher, quer dizer, você vai pensar. Isso é perigoso para mim, eu não vou fazer isso. Então, com todos os outros pensamentos que me chegam, eu também tenho os meus pensamentos. Eu sou um espírito que pensa, né? Vossa alma é um espírito que pensa. Então, ele diz: não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto. Às vezes chega muitas vezes para nós muitos pensamentos de muitos assuntos, de várias ordens, né? Você chega no trabalho, tem lá sobre esse assunto, você chega em casa, estão falando sobre esse assunto, você abre um livro, está falando sobre esse assunto, e aí eles dizem, não raro, contrários uns dos outros, sobre o mesmo pensamento, uma ideia contrária à outra. Aí eles dizem, pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Então tá todo mundo misturado. E aí a gente não tem jeito, que às vezes a gente quer colocar lado, né, gente? Separar, classificar bons dos ruins. Gente, a gente é impuro. Impuro significa mistura. Na química, quando a gente fala substância pura, você vai ter que muitas vezes destilar, para você pegar água pura, por exemplo. A água que a gente bebe não é uma água pura, está cheia ainda de minerais, não está só oxigênio e hidrogênio. Para a gente fazer, a gente tem que destilar a água para tirar qualquer outra impureza e ficar só com hidrogênio e oxigênio. Mas aí você não tem jeito lá dentro da água que ainda não é pura, mistura, de tirar uma coisa da outra. É a mesma coisa isso que está falando, olha, os assuntos divergentes, os pensamentos divergentes e que vos chegam de toda parte, chegam num bloco e está lá, não raro, muitas vezes, né, contrário uns dos outros, mas nesse conjunto de pensamentos tem os pensamentos dos outros e os seus. Isso dá um alívio tão grande, porque quando a gente está numa reunião mediúnica, quando a gente está tendo alguma influência de algum espírito, a gente vai entender que não é tudo do espírito, não. Tem muito do médium também, tem muito nosso enquanto médium, e quando um médium nos conta, nos traz uma comunicação, tem muito dele. E não significa que é do médium, que o médium é uma coisa ruim também, não. É uma alma, um espírito que pensa, que teve vivência e, a partir de suas vivências, de sua cultura, tem sua interpretação da vida. Isso se torna leve, porque quando a gente coloca as coisas bem divididas, assim, certo e errado, bom e ruim, a gente fica com uma mente sempre causando duelos, guerras, conflitos. Venço esse pensamento, venço esse pensamento. Olha, o que isso traz para mim? O que tem de bom que eu consigo me assimilar, né? E aí eles continuam. Daí a incerteza que vos vedes é que tendes em vós duas ideias que se combatem. Olha o duelo. Olha o duelo. Olha as ideias que ficam nos combatendo. E aí, na hora que eu entendo, eu falo assim, olha, deixa eu acalmar. Não é uma questão de certo e errado. É o que cada um vai dando conta de fazer, né? Então, olha, eles dão conta ainda de fazer isso. Eu não dou conta de fazer isso, eu não vou fazer. Mas o que é o que eu, dentro do que eu posso fazer, como eu posso fazer melhor? Melhor baseado em quê? Em Jesus. É o meu modelo. Ah, mas eu estou recebendo tanto de influências de pensamentos, uns contrários, uns certos, umas coisas assim. Como que eu faço? Como Jesus faria? Já estamos estudando tanto tempo o Evangelho. Ele recriminaria, condenaria, separaria, impediria a convivência, faria alguma coisa para dispor e para ridicularizar alguém que foi pego em um ato não muito feliz? Então não convém eu fazer um diferente de Jesus. Dentro do que eu posso fazer, de acordo com o espírito que sou e que penso, a partir de todas as influências duelistas que tem na minha mente, uma contrária à outra, eu penso.
vivo nessas incertezas de não saber o que fazer, oro porque a prece é sempre recurso divino e sagrado, para que eu possa me conectar com os espíritos que têm compromisso de me auxiliar nessa encarnação e fazer o melhor que eu posso agora. Sabendo que o melhor que eu posso não é a perfeição suprema. Portanto, outros também, outras mentes também, poderão olhar para as minhas ações e falar, meu Deus, como é que ainda está fazendo até isso hoje? Como é que não melhorou? Como é que pode estar fazendo dessa forma? Não devia de fazer porque é um absurdo. Mas eu sei com a minha mente, com o pensamento, que olha, não é o melhor, mas é o melhor que eu dei conta agora. Mas quem sabe amanhã, porque eu estou melhorando, eu farei melhor. Mas esse foi o melhor de agora, mas eu estou trabalhando para amanhã ser melhor do que esse. Aí a gente entende que não é mais um duelo entre as ideias, mas é um conhecimento do bem e do mal, dos seres pensantes que me rodeiam, encarnado e desencarnado, para que eu, enquanto alma, espírito pensante, tome a decisão melhor que eu possa, aquela decisão que vai ser como um passo em direção a Jesus, que vai me deixar confiante que eu ainda não sou como ele, mas que ele é o meu mestre, que ele é o meu modelo e que eu estou caminhando para mais perto dele. Aí é o meu caminhar. E que todas essas mentes que vão, às vezes, me duelando, são oportunidades de eu conhecer o bem e o mal. Para onde um vai, outro vai, o que acontece, o que convém, o que não me convém. Porque, como diz o apóstolo Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E eu, como eu gosto sempre de citar do Raul Teixeira, né? Quando a gente vê os outros fazendo essas coisas assim estranhas, aí, como diz Raul, se até Deus deixa, quem sou eu para impedir? São as escolhas de cada um. Eu posso e devo conter e impedir-me de fazer o mal. Isso eu posso, porque eu sou uma alma, um espírito que pensa. E como pensante, eu tenho como distinguir uma ideia boa de uma ideia ruim e de tomar uma ação que melhor eu dou conta de fazer agora. Para que faça, mesmo que eu sabendo que ela não seja a perfeição suprema, mas eu tenho condições de me compreender e de me perdoar quando for preciso perdoar. Me perdoar, sabendo que naquela limitação eu não tinha todo o conhecimento possível para poder fazer isso ou aquilo. A respeito das influências, de como a gente pode se influenciar, lá no livro Fonte Viva, Emmanuel vai nos dizer, na lição 76, sobre o fermento espiritual. E ele vai comentar sobre um versículo lá da carta de Paulo, 1 aos Coríntios, do capítulo 5, no versículo 6, que diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então pensa, eu como um espírito que pensa, recebendo pensamentos uns contrários dos outros, umas ideias vai, não vai, briga com ele, acha ruim, isso é errado, isso não pode, mas eu tô lá com o espírito de pensa. Eu vou tomar a decisão de agir ou de fazer. Seja essa decisão minha, baseada no modelo de Jesus, que seja um passinho pequenininho, que seja 1 milímetro, que vai me aproximar de Jesus, maravilhoso. Vai ser esse tiquinho de fermento que vai levedar toda a massa que me rodeia. Ai, gente, esse é o nosso papel. Olha lá que a Mani vai explicar para a gente nesse versículo. Ele diz assim: o fermento é uma substância que excita outra substância. E a nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ai, gente, não foi exatamente o jeitinho que a Marília chegou nessa reunião, gente? Toda alegre e feliz, porque aquele tiquinho de fermento que ela recebeu lá no Cantinho de Jesus, na tarefa de assistência, transformou o irmão Moacir hoje numa alegria toda?
Não elevou toda a nossa massa aqui, a gente com um sorriso no rosto, falando que delícia. Eu aqui fazendo assim, tipo a Jaqueline, poxa, veio aqui no cantinho, tão pertinho da minha casa, podia ter vindo aqui, ia ter almoçado comigo, né, gente? Fiz uma lasanha maravilhosa. Não veio, mas tudo bem, né? Ela trouxe essa alegria, esse levedor aqui pra gente. E Emmanuel continua nessa lição dizendo assim: ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardando na atuação mental inevitavelmente. Então, vejamos, a gente tem com a gente, os nossos pensamentos, milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas que guardam a atuação mental, inevitavelmente. Gente, nós não estamos falando de pouca gente, não. Nós estamos falando de milhares. Emmanuel fala milhares. Então, eu fico pensando assim, vale a pena se indispor com um, pois se a gente tem milhares de pensamentos, você não sabe nem de onde vem, nem para onde que vai, nem a quem é que está falando. Será que vale a pena? Né? Emmanuel continua, os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direta ou indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Ah, gente, nós vamos influenciar e a gente tem um raio de influência que vai emitir. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Então, o importante não é o que eu recebo, mas é o que eu emito. Porque o que eu vou emitir é que vai determinar o que eu vou receber. Então, eu emito a verdade para receber a verdade. Eu emito o meu melhor para que eu receba do outro. O melhor do outro não é para receber o que eu fiz igualzinho, não. Mas é o esforço, é o pensamento no bem. A gente releva determinadas discussões, não é para para não render, não. É para que o outro também possa relevar quando for eu que estiver falando umas coisas que não tiver nada a ver. É por compaixão, é por amor, por compreensão, sabe? Querer perfeição de todo mundo, pensamentos perfeitos o tempo todo, que a gente ninguém caia, que ninguém erra, que ninguém tropeça. Às vezes é muito chato. A gente não conseguiu ainda não. Nós estamos em transição, mas não nos enganemos. O mundo ainda é de provas e expiações. Precisamos muito da benevolência uns dos outros para a gente se suportar, para a gente se amar, sabe? Senão não tem jeito, né? Aí ele continua. Nossos modos e costumes geram modos e costumes na mesma natureza. Em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos de experiência e do conhecimento. Então, significa que talvez nós vamos viver com pessoas que ainda faz isso, né? Não separa o lixo, deixa as coisas muito difíceis, mas que seja eu a influenciar não fazer isso. Agora, se eu ficar falando para as pessoas e reclamar, elas vão muitas vezes, se elas estiverem numa situação de compreensão, de entendimento ainda um pouco para trás, aí elas vão fazer para irritar, né? Aí acentua. Sabe aquela coisa, às vezes, quando a mãe está chamando a atenção da criança, e aí a criança vai lá e insiste em continuar teimando só para irritar? Tem. Então, eu vou ver como que eu vou influenciar de forma positiva para o leite não derramar, né? Aí diz, nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor em quantos nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. Olha que interessante, que aqui ele não fala o que a gente pensa, não, gente. Ele fala que é as nossas ações, as nossas observações
Então, olha, nossas atitudes e atos que criam atitudes e atos do mesmo terror. Então, o que é que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? Porque é essas observações que as pessoas vão ver o que a gente faz. Em uma empresa, em uma organização, seja ela qual for, mesmo que não seja empresa, até mesmo uma organização sem fins lucrativos, quando um trabalhador chega e faz, quando alguém faz alguma coisa, sem falar nada, denuncia quem não faz. E às vezes gera até um certo incômodo, quando as mentes ainda não estão moralmente evoluídas para se tornar influenciável e fazer o que é bom também, o que é bem, o que é convém fazer. Como as pessoas às vezes estão numa inércia e numa vontade de repouso eterno, para que elas não sejam influenciadas a fazer, elas simplesmente querem eliminar quem está fazendo. Se não me falha a memória, foram o que fizeram com Jesus. Os poderosos não iam dar conta de fazer o que ele fazia na terra, encarnados. Eliminam. Reparem se a gente não vive fazendo isso. E aí, se eu não vivo fazendo isso com a minha mente, com as minhas ações, que seja eu a fazer o ato positivo que vai influenciar as pessoas a fazerem o mesmo. Eu quero ser um influenciador do bem, para o bem. Emmanuel continua. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Não é só por intermédio do pensamento. O pensamento bom tem que virar ação. O pensamento bom, ele foi feito para dar o start para eu ir lá e fazer o que é bom. Por isso que primeiro eu tenho que pensar na hora de eu receber uma influência. Isso convém ou não convém? Lembra do caso da moça que eu citei, da visita fraterna, que ela estava com uma faca, acho que era uma faca, um punhal. Houve uma sugestão, várias mentes no caminho, porque o médium fica com aquela antena ligada, recebe esses milhares de pensamentos, milhares de influências na cabeça. Mas ele, o médium, é um espírito que pensa. E aí ele vai pensar, convém ou não convém? Eu vou arriscar, não é por medo de arriscar a minha existência também, porque a minha existência está conectada a outras existências que a gente vive como um bloco. A Covid-19 vem ensinar isso para a gente, né? Qual é a nossa bolha? A gente tem uma bolha, a gente está conectado em uma rede mais próximo ali, e a minha ausência de uma forma inesperada, que não seja como programada, e mesmo que a gente ninguém desencarna sem a nossa programação, não sei, em suicídio, mas um mal-estar provocado por mim indevidamente afeta todos aqueles. Então, convém ou não convém? E aí, ao pensar, eu vou agir no bem com a fé raciocinada, caminhando em contra o modelo, para que possa impactar e influenciar todos esses da minha bolha, né, dessas que vivem mais próximos de mim, encarnados ou desencarnados, a fazerem o bem também, porque raciocinou, porque pensou, porque recebeu influências até contrárias de certo ou de errado, milhares, mas houve condições de filtrar. Emmanuel continua, nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Vou receber influência de tudo quanto é lado, mas eu vou definir qual é o pensamento que eu vou escolher. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Gente, isso é tão importante que isso é princípio para desenvolvimento humano, para desenvolvimento empresarial, que é princípio de treinamento. A gente estabelece, a gente entende qual que é o pensamento, qual que é o valor e atribuição que a gente tem, a gente age ao agir, a gente tomar uma atitude,
a gente persiste nessa atitude até ela se tornar um hábito. Se tornando esse hábito vai nos governar, porque depois que vira hábito, você já não pensa mais. É aquilo que Emmanuel diz em minha outra orientação, né? Que a disciplina leva à perfeição. Então, pensa bem, eu preciso ter essa disciplina, porque depois que virou hábito, eu já vou fazer sem pensar, já não, quase que no automatismo, pelo bem, para o bem. E aí, virou hábito, eu faço de uma forma comum, sem aquele peso, sem aquele esforço. As pessoas falam, então é possível fazer isso? Claro, é possível. E todo mundo começa a querer fazer também. E fazem, e influencia tudo. Emmanuel termina a lição da seguinte forma, gente. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Basta que seja regenerado o pensamento de um homem, e o caminho que ele vai o conduzir será reto e limpo. É como falasse assim, olha, agora eu já estou em uma linha reta para encontrar com Jesus lá na ponta. Eu não vou fazer curva. Meu pensamento regenerado não me permite atalhos. É certinho, é limpo. É só questão de tempo para encontrar com o Mestre. É a glória, né? É o reino dos céus. É a felicidade. Para que a gente possa ter os hábitos de Jesus. Encontrar com Jesus, ter essa linha reta, é construir os hábitos que Jesus teve aqui. É construir os hábitos amorosos, de benevolência, de caridade, de atenção. Nós vamos chegar lá, nós estamos estudando e nos estudando dentro dessa existência para mudar os nossos hábitos e transformar os nossos hábitos em hábitos bons, a começar a limpar os nossos pensamentos e fazer com que os nossos pensamentos sejam regenerados. A questão do Livro dos Espíritos 461 diz assim: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Como é que eu vou pensar? Qual que é o meu pensamento e qual que é o pensamento dos que nos chegam, né? Então, vamos lá. Quando o pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Gente, é tão engraçado isso, porque quantas pessoas, se vocês já não tiveram essa impressão, mas quantas pessoas já falaram assim para vocês? Gente, eu ouvi uma voz clara falando comigo. Tem um caso de uma pessoa da minha família, muito próxima, né? Que ela falou assim, que ela estava assim, meu Deus, eu não devo estar muito bem dos rins, né? Eu precisava tomar um determinado remédio, que ela já tinha costume de tomar há muitos anos, que era o remédio natural. Eu falei, mas agora ele saiu de linha, como é que eu vou tomar? O que será, né? Aí ela disse que ela ouviu a voz claramente falando assim com ela. É a Coca-Cola. Ela ouviu claramente falando assim, é o refrigerante, não devia nem ter falado o nome, né? É o refrigerante, aquele preto, né? Aí ela falou, gente, se foi isso? Aí ela parou de tomar e foi ao médico, né? Claro, foi o médico, fez os exames, demorou e tudo, e ela foi passando, quando chegou o resultado do exame, tinha que fazer algumas coisas lá, mas até hoje não toma, e o mal dos rins foi embora. Então, às vezes, a gente cede algumas sugestões e que a gente recebe como se fosse uma fala mesmo. Então, eles falam, olha, quando é sugerido, às vezes você tem uma impressão que alguém falou com você. E a espiritualidade continua. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Notem, gente, tá falando aqui geralmente. Não tá falando que todo pensamento que lhe chega primeiro é seu, não. Nós temos que tomar muito cuidado nas nossas interpretações, porque às vezes a gente ouve isso aqui e acredita, pronto, então a primeira ideia é sempre a minha. Não, geralmente. Significa que nem sempre. Geralmente, é nem sempre. E não todo pensamento que primeiro que chega é o seu, tá? Aí eles dizem, afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Olha que interessante. Para que a gente tem que ficar interessado em saber se o pensamento é de fato nosso ou não é nosso?
Muitas vezes, eles dizem, é útil que não sabeis fazer essa distinção. E isso me deixa um pouco assim, um certo de alívio, porque às vezes a gente fica assim, meu Deus do céu, isso é meu, não é meu, como é que é? Olha, não preciso fazer isso não. Eles continuam a nos orientar. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se a gente não ficar nessa obsessão de saber se esse pensamento é meu, se não é meu, vamos, olha, independente dessa quantidade de pensamento, desses milhares de pensamentos, que eu gostei dessa numeração, né? Que me chega, até pensamentos contrários, não importa se vão ser meus, se não vão ser meus. Eu sou um espírito que pensa. O que eu quero pensar? O que eu vou pensar para que eu tenha liberdade de agir? Porque eu tenho liberdade de agir. E aí eu começo a ver o que quero, o que eu não quero, o que me convém, o que não me convém. E começo a agir. A espiritualidade continua aqui. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Ô, gente, olha que delicadeza. Olha como um pensamento que está livre de duelo, livre de guerra, livre de certo e errado, eles não colocam peso nas suas afirmações. Olha que frase divina. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Olha, você escolheu pelo bem. Você é responsável pelo bem. Você vai fazer isso voluntariamente. Você foi só influenciado a fazer o bem, mas você vai fazer o bem. É voluntariamente. É por sua vontade. Voluntariamente, a vontade é sua de fazer o bem. Por mais que você seja influenciado. Aí que eu falo assim, olha, mas se toma o mau caminho, ele nem está preocupado com a influência que você teve pelo mal, não. Ele só fala assim, maior será a sua responsabilidade. Não é sua culpa, não. É sua responsabilidade. Porque todo mal que a gente fez, nós temos a responsabilidade de resolver, de limpar, de corrigir. Não é o fim, não é uma condenação, não é tacar o dedo, não é falar você errou, está errado, é aquilo, não pode. Nós ainda estamos no Setembro Amarelo. Quantas culpas nos fizeram tomar caminhos lamentáveis e que nós fomos responsáveis para que nós pudéssemos corrigir. E o Pai amorosamente nos deu outra oportunidade, outra existência na carne, para a gente reparar. Veja, gente, que pensamento sublime. Não põe dedo na cara de ninguém, não. E nem condena. É muito lindo. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Para que ficar naquele pensamento, se esse pensamento é meu, se não é meu, se essa influência nesse duelo mental, nessa guerra? Olha, deixa eu explicar, vocês todos que ficam me influenciando. Eu sou uma alma, um espírito que pensa. Eu vou pensar aqui e vou decidir com liberdade. E vou decidir, por livre e espontânea vontade, o que eu vou fazer. Se eu fizer o bem, vai ser por minha vontade. Se eu fizer o mal, terei maior responsabilidade. É muito bonito. É a doutrina que esclarece e consola ao mesmo tempo, mas que não passa a mão na cabeça de ninguém, porque ter maior responsabilidade não significa que você não vai colher nada, você vai ser responsável por aquilo. E isso a gente precisa ter até na hora de educar os filhos, de se relacionar com as pessoas, de estar num grupo, né, de fraternidade, num grupo de trabalho. Vamos ter esse pensamento. Nada de duelo, né? Chega de duelar as coisas, já está tudo muito dividido. A gente precisa de estar unido. E estar unido significa que algum de nós, e até mesmo nós mesmos, vamos, às vezes, escolher o mau caminho. Mas quando assim, lamentavelmente, o fizermos, teremos maior responsabilidade. Vamos consertar, vamos reparar. Não tem problema, nós vamos reparar.
Agora é melhor agir antes de pensar, para poder agir com liberdade, sem preocupar de onde vem essa influência, mas para fazer o bem, voluntariamente. Voluntariamente. O Cantinho de Jesus hoje entregou 180 cestas voluntariamente, com operários no bem que voluntariamente escolheram estar ali, trabalhando, fazendo as cestas, entregando, doando, se amando, se comprometendo, sendo feliz pelo bem que já dá conta de praticar. Lá no livro Monte Acima, Emmanuel, na lição 16, ele diz: alguns e nós. Nessa lição, ele fala assim: nunca influenciaremos a todos, mas sempre influenciaremos alguns. Olha que bacana. Tânia, isso é consolo para nós, viu? Olha, nunca influenciaremos a todos. Obrigada. Sempre influenciaremos alguns. Então, minha amiga, continua, mesmo que seja só você a fazer o bem. Faça, separa, porque vale a Não, pena, não é nem viu? o bem, não, é minha obrigação. Eu acho obrigação, eu não aguento ver aquele lixo daquele jeito, é obrigação, não é bem, não. Mas é bem, Tânia. Nós, espíritos em desenvolvimento, mentes, né? Inteligências em desenvolvimento, cumprir com a nossa obrigação já é um bem. Um bem de se desenvolver, um bem de cuidar do lixo, um bem de cuidar da casa, de cuidar do ambiente. É bem. E a obrigação, ela é algo positivo, porque ela é algo que nos impulsiona de dentro para fora. Segundo São Tomás de Aquino, é o terceiro e mais profundo nível de gratidão à obrigação. O primeiro nível é quando você fala, tudo bem. O segundo nível é quando você fala, eu sei que é graças, que é como se fosse o tudo bem. O terceiro é quando você fala, tudo bem, graças, que é você está dando graças, né? E o muito obrigado é quando eu me sinto obrigada a fazer aquele ato. É quando eu me sinto obrigada por mim e não pelo ambiente. É quanto o meu impulsionamento de fazer o bem, pelo tanto que eu já recebi e pelo conhecimento que eu tenho, que eu me obrigo voluntariamente a fazer aquele ato. Isso é bem. É bem. O bem não é algum status que a gente fala assim, olha, eu faço bem, isso é vaidade, isso não tem nada de bem. Bem é aquilo que eu sei que é certo para fazer, e mesmo que ninguém veja, eu continuo a fazer, porque eu me obrigo pelo bem que eu já recebi de todo o universo, de esclarecimento, de compreensão, de vida, de oportunidade, de saber que não convém mais fazer aquilo, e aí eu faço. Eu faço, não por status, não para ganhar reino dos céus, mas por compreensão, por fidelidade, né? Por saber que é o certo para fazer. Então é assim. Mas Emmanuel, nessa lição ainda continua. Reflitamos no assunto, revendo o que transmitimos. Então vamos continuar no assunto para a gente rever o que a gente está transmitindo. A descrença suscita a descrença. Então, se eu tiver descrente, eu vou espalhar descrença para onde eu vou. Ah, isso não funciona, não, isso não está certo. Isso não tem importância, não. Ah, isso é minha obrigação, não estou fazendo bem, não. Não, estou fazendo bem, sim. Por quê? Porque eu gostaria que todo mundo influenciasse, fizesse isso também. É tão bom separar o lixo, tão bom fazer as coisas boas, né? Então, a descrença suscita a descrença. Emmanuel continua. A dúvida gera dúvida. Se eu vou ficar colocando dúvida, será que esse pessoal que recebeu 180 cestas, eles vão fazer bom uso dessas cestas? Eles vão comer? Eles não vão comer? Eles merecem? Será que nós vamos ter 180 cestas para dar depois? Será que nós vamos ter? Como é que nós vamos fazer? A dúvida gera dúvida, segundo Emmanuel. O desânimo sugere o desânimo. Não vou hoje não, estou tão cansada, uma preguiça. Não vou melhorar, não adianta. Aqui assim, ninguém faz o que é bom, por que eu vou fazer também? Ninguém faz o que é certo, por que eu vou fazer? Desânimo sugere desânimo. A tristeza espalha a tristeza. Gente, isso é tão real.
que numa casa, quando alguém está triste, deprimido, todo mundo da casa fica abatido também. Sabemos que não há um contágio de doença psíquica, mas há uma influência forte. Então, quando alguém está passando por alguma doença na casa, psiquicamente falando, uma esquizofrenia, uma depressão, uma síndrome do pânico e tantas outras, acaba que aqueles que estão mais próximos também são impactados por aquele humor, por aquele estado de espírito. Então, o desânimo sugere desânimo, a tristeza espalha a tristeza. Agora, não é tudo só para um lado, porque na natureza é tudo equilibrado. A fé atrai a fé, porque é de fé que a gente precisa, né, gente? Nós vamos fazer com fé, nós vamos fazer 180, nós vamos fazer 200, nós vamos fazer quantos a gente dá conta de fazer, e o Senhor há de nos ajudar a fazer cada vez mais. A esperança acende a esperança. A bondade cria a bondade. É chegar lá no cantinho, é ver a tarefa de assistência, é ver todo mundo feliz, é chegar no irmão Moacir e falar, gente, eu tive no cantinho e todo mundo querer estar lá também, né? O amor estende o amor. Um amor, um minutinho sequer de um olhar amoroso, estende esse amor por uma eternidade inteira. Tenhamos amor e vontade de influenciar com o bem que a gente dá conta de fazer, mesmo que seja um trenzinho pequenininho, gente. Não tem problema não, é esse que eu dou conta, é esse que eu vou fazer. Que a paz e o amor de Jesus nos unam cada vez mais, que tenha bastante trabalho nesse cantinho de Jesus e que a gente sempre seja convidada a atuar de alguma forma para fazer um bem, mesmo que seja pouquinho, mas a gente vai estar lá, juntos, se amando. Muito obrigada a todos. Marília, com você, né? Que acho que era até às 18h18, não sei, mas